Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez unidos na presença desse Deus maravilhoso para agradecer a Ele, louvar, adorar o nome dEle, né? Para estar aqui dizendo a Ele como nós somos gratos por Ele ter nos salvo e por Ele providenciar todas as coisas que nós precisamos para viver aqui nessa terra, né? A temperatura exata, o oxigênio, a gravidade, coisas que nós não podemos ver, até sabemos, né? Mas às vezes até ficamos esquecidos que é tão natural acordar todos os dias, já está tudo prontinho, né? A gente já levantar, já ter tudo já providenciado por esse Deus maravilhoso. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E vamos falar com Ele agora. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento nós queremos agradecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas, mas principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos apresentar ao Senhor este culto que nós iremos ministrar ao Senhor agora. Aonde estiver essa pessoa, visita esse lar, visita esse trabalho, esse local onde ela se encontra agora e vai enchendo com a Tua presença, e vai enchendo com o Teu Espírito Santo, vai preparando todas as coisas para que nós possamos receber a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua palavra. Seja o Senhor, meu Deus, a falar a cada coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu também peço ao Senhor que guarde essa pessoa, esse familiar, essa pessoa querida, que está trabalhando neste momento, que está em deslocamento, onde quer que ela se encontre, que ela fique completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que tudo seja, ó Deus, para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Dirige ao Espírito Santo de Deus tudo que será feito aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos reduzir um pouquinho o ventilador ali, porque senão o barulho vai sair muito forte na gravação. E quero saudar toda a igreja, né? Com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos aí, que Deus já esteja abençoando, né? E nós vamos iniciar o culto hoje com o louvor, né? Louvando esse Deus maravilhoso, adorando esse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Qual é o louvor de hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 198 da Arte Cristã. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui hoje, né, ver a palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Versículo de número 14. Marcos 9, versículo de número 14. Enquanto os irmãos vão aí achando a palavra do Senhor, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me fazendo lembrar, me ensinando, trazendo uma palavra, meu Deus, que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E abra, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler o texto e depois nós vamos ver o que Deus fala aqui com essa palavra, né, para nós. Versículo 14, né, tem um subtítulo aqui do capítulo: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra,
revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Glória a Deus, é uma palavra aqui poderosa de Deus nessa noite aí para nossas vidas, né? E nós vemos ali que começa dizendo que eles se aproximaram. Então, Jesus, ele estava nesse momento, né, saindo do monte da transfiguração, onde ali ele falava com Moisés, com Elias, né? E ali os seus discípulos ficaram maravilhados, né? Ficaram amedrontados. E logo que ele chega ali no meio, está aquela confusão, aquela briga danada, aquela discussão, porque aquele pai tinha pedido alguma coisa aos seus discípulos e eles não puderam fazer. E é isso que o Senhor Jesus, ele vai perguntar lá no meio da multidão: por que aquela discussão, né? Por que estavam discutindo com os seus discípulos? Então, mostra o quê? Que existe uma necessidade de nós falarmos com Deus o que está acontecendo, né? O que está sentindo, o que está causando aquele problema. Porque, apesar da onisciência, né, o Senhor Jesus, ele tinha essa questão, ele várias vezes usou esse poder ali, mostrou que ele tinha, né, essa onisciência, mas ele queria que fosse manifestado pela boca do homem aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele quer que você fale para ele qual é o seu problema. Não adianta você dar com os homens e dizer: Deus sabe, ele não é Deus, ele está vendo, né? Às vezes é um pouquinho de arrogância, né? É um pouquinho de teimosia, um pouquinho de orgulho. É você dizer para Deus: você tem que fazer para mim, né? Você tem a obrigação de fazer para mim, mesmo que eu não peça, mesmo que eu não suplique, mesmo que eu não reconheça que você é o meu Deus. É isso que você está falando para Deus. Quando você não chega para Ele, fala para Ele o que está acontecendo. Quando você não chega, explica para Ele qual é a situação, o que você está sentindo, o que você está passando, né? E naquele momento Jesus, ele queria que aquelas pessoas manifestassem para ele o que estava acontecendo. Isso não quer dizer que ele não sabia, que ele poderia muito bem estar sabendo de tudo, mas ele está dizendo que havia uma necessidade de se falar. É uma necessidade que a gente sempre fala aqui, né? Eu falo, o irmão Luiz fala, né? E vários irmãos aí, pastores, falam. Necessidade que nós temos, né? Deus tem não, nós temos de falar com Deus. Deus não tem necessidade nenhuma, né? Mas nós temos. E isso é importante, né? E Jesus está me ensinando. Lembra-se que Jesus, ele veio aqui na Terra ensinar, mostrar o caminho, dizer como nós devemos viver na presença de Deus. Então, cada passo do Senhor Jesus aqui na Terra, cada palavra, cada atitude, não foi em vão. Ele fez para nos ensinar, para mostrar como é que deveriam ser feitas as coisas. Então, vamos dar o prosseguimento aqui dessa palavra. Então, versículo 17, diz assim: E um dentre a multidão, respondendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então, o pai,
ele vai falar com o Senhor Jesus. Ele vai explicar o Senhor Jesus e ele vai fazer uma queixa, né? Ele está fazendo uma queixa ao Senhor Jesus de quê, né? Que ele havia rogado, pedido, ali, suplicado, implorado aos discípulos dele que expulsasse, né? Que curasse, né? Ele não sabia do que tratasse, mas ele estava vendo que tinha alguma coisa errada com o filho dele e eles não puderam fazer. Imagine só, né? Aqueles homens andavam com o Senhor Jesus, muitos deles já tinham até sido usados por Deus para ministrar cura, para ministrar milagres, mas naquela situação não conseguiram fazer. E como nós já falamos aqui no início da passagem, né? Nada é em vão. Essa passagem está aí para nos ensinar alguma coisa, para mostrar alguma coisa para nós e nós precisamos ver. Nós precisamos entender. Muita gente vai dizer que Jesus colocou essa passagem aí para ensinar que a gente tem que ficar dialogando com o demônio para saber quem ele é, o que ele fez. Não é nada disso, né? Com certeza não é nada disso. Nós vamos ver que a história lá no final, quando Jesus explicar, é muito diferente. Todo o desenvolvimento da história mostra para a gente procedimentos que nós devemos ter na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento para com Deus. Então, dando continuidade ali, o pai já falou, né? Já vimos que ele já fala pela segunda vez, já manifestando ali o que está acontecendo com seu filho. Então, Jesus lhes disse, né? Se dirige aos seus discípulos, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazendo, né? Jesus, ele faz uma repreenda, né? Ele repreende ali aos seus discípulos pela falta de fé, né? E é como se ele estivesse dizendo: até quando que eu vou ter que aguentar isso, né? Até quando que eu vou ter que ensinar vocês e vocês não vão aprender? É o Senhor Jesus falando ali com eles. A gente sabe que Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso, mas às vezes ele dá uma puxada de orelha na gente para a gente aprender, né? Às vezes ele até deixa que determinadas coisas aconteçam para que a gente venha aprender a se relacionar com ele, a falar com ele, a depender dele, principalmente quando aquela pessoa está muito, né, muito independente, né? Quando a pessoa está muito orgulhosa, muito cheia de si, então ele vai e permite realmente que aquela pessoa ela passe ali por algumas situações que ela venha se tornar dependente dele. Nós precisamos estar o tempo todo independente, que nós possamos ser as pessoas mais qualificadas, mais preparadas. A gente pode ter toda a sabedoria desse mundo, mas se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser dependentes de Deus. Lembra que Paulo fala, na sua época, Paulo, ele era um dos homens mais preparados que tinha, e ele disse que ele considerava toda aquela sabedoria que ele tinha como esterco, né? Sabe o que é esterco, né? As fezes do cavalo, né? Aquilo que o cavalo espere para fora. E ele considerou toda aquela sabedoria dele como esterco para ter a sabedoria que vem de Deus. É essa dependência que Deus quer que nós tenhamos. Então, Jesus ele faz aquela repreensão. E olha, e a gente deve pensar também hoje, né? Será que a gente tem tido fé? Ou será que a gente está precisando ouvir essa palavra do Senhor Jesus também? Será que Jesus está falando com a gente também hoje aqui? Até quando você vai ter fé? Você vai ser fraco na sua fé? Quando é que você vai ter fé para acreditar que eu vou fazer isso na sua vida? Quando é que você vai ter fé para acreditar que eu vou transformar a sua vida? Será que o Senhor Jesus ele não está falando isso também para nós aqui hoje? Até quando eu vou aguentar você aí, né, vivendo uma situação dessa aí, e não vir recorrer a mim, não falar comigo, não se colocar na presença e mais, não saber esperar, porque às vezes até a pessoa fala, mas ela acha que é que nem apertar a campainha e alguém vai abrir a porta para ela. Não é assim que Jesus funciona, não é assim que Deus funciona. Primeira coisa que nós todos devemos saber, só existe um Deus. Segunda coisa, ele não é nenhum de nós, então ele é soberano. E ele só vai agir quando ele quiser, quando ele achar que é o tempo adequado.
Então nós precisamos aprender a ter essa fé, de saber esperar. A gente sempre fala dos exemplos bíblicos, né? Quanto tempo José esperou para que se cumprisse a promessa na vida dele? Quanto tempo Jacó esperou para que ele pudesse ter a Raquel, que teve que se contentar com a Lia lá por um bom tempo? Então, quantos homens de Deus tiveram lá? Como Moisés, olha, você vai libertar o povo, vai tirar o povo do Egito. Moisés foi todo contente lá, teve que passar mais 40 anos no deserto aprendendo para voltar e poder fazer aquilo que Deus havia ele mandado fazer, mas não era no tempo do Moisés, era no tempo de Deus. E nós precisamos aprender isso, que Deus tem um tempo para fazer as coisas dele. E também que nós precisamos fazer as coisas dirigidas por Deus. Se aqueles discípulos não estavam conseguindo fazer aquela obra que para Jesus foi tão simples, é porque naquele momento eles não estavam com a fé, eles não estavam sendo dirigidos por Deus. Então, talvez essa circunstância já vinha acontecendo há algum tempo, e Jesus permitiu que isso ali acontecesse para que eles vissem a necessidade de estarem na fé, na dependência. A obra não é feita da força da nossa carne, no nosso intelecto, mas ela é feita através do poder de Deus. Ela depende desse momento, a gente desliga a nossa força natural, a gente desliga o nosso intelecto para deixar apenas o Espírito Santo de Deus operar. A gente se torna uma criança, né, como humanos, para ser uma pessoa espiritual, a pessoa crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento, mas não nesse conhecimento humano, no conhecimento de Deus. É isso que Jesus está falando ali com os seus discípulos, né? Onde está a fé de vocês? Vocês aprenderam tanto, vocês já viram tanto, vocês já até fizeram e agora estão aí, não conseguem expulsar um demônio que causa aí a surdez, né? E consequentemente a criança, o rapaz fica mudo por causa dessa surdez. Vocês não conseguem resolver uma questão tão simples dessa? Cadê a fé? Eu não aguento mais você, eu não estou, né? Jesus estava ali realmente, né, irritado com o seu discípulo, uma ira santa, né? Mas estava ali irado com aquilo que estava acontecendo naquele momento, que na prática não era para acontecer. Bom, vamos ver aqui como continua a se desenrolar com o Senhor Jesus. Versículo 20, trouxeram-no, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo por terra revolvia-se, exclamando. Isso é interessante, né? Quando o Espírito sentiu a presença de Deus, quando ele viu a majestade do Espírito de Deus, ele imediatamente se manifestou. E muitas vezes a gente acha que o Espírito ele vai se manifestar com a voz, né, terrível, né, com gritos, com risadas, gargalhadas e mão para trás, aquele negócio todo que a gente já sabe, né? Nem sempre é assim. Às vezes é numa maldade que faz para você, é numa conspiração que está fazendo contra a sua vida. Às vezes você chega e aquela pessoa olha para você com uma cara de raiva, de ódio por nada, por muito pouco. É possível, se a gente tiver um espírito de discernimento, a gente deve pedir isso a Deus: Senhor, dai-me um espírito de discernimento, que a gente vai olhar, não faça nada, a gente olha e ora, não é para fazer nada. A luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você está lutando contra a potestade, contra as forças do mal que estão aí na atmosfera, né? Estão aí pelo ar. E vem até essas pessoas, incitam essas pessoas por se revoltarem, por nós termos a presença de Deus. E aí que o servo de Deus ele deve ter a sabedoria, a serva de Deus deve ter a sabedoria. Não adianta travar uma luta na carne que eu vou perder. Você vai perder essa luta. Estou avisando para você. Você vai perder essa luta. Se a luta é espiritual, trave ela no campo adequado, no campo espiritual, na presença de Deus. Você está incitando ele? Você está incitando ela? Espera aí que eu vou falar com meu Deus. Eu quero ver até quando você vai continuar fazendo isso. Vai orar a Deus.
Não fala com a pessoa, gente, eu não estou falando para você falar com a pessoa isso não, tá? Você fala em espírito com Deus e vai falar com Deus. Não dê coisas santas aos cães, não lance as suas pérolas aos porcos. Tenha sabedoria. Então a gente vê pessoas jogando palavras de Deus fora, falando com quem não está escutando, porque ali o Espírito está incitando uma pessoa, essa pessoa não vai reagir à palavra de Deus. O Espírito sim, e é contra ele que você vai orar, e é contra aquela situação que você está sendo atacado. Não pode ser um espírito de mudez, mas um espírito de conspiração, de traição, de mentira, de calúnia, de injúria, alguma coisa que está fazendo para prejudicar a sua vida, alguma coisa que está fazendo para atacar, alguma coisa que você está desejando tanto, é um direito seu, mas você não está conseguindo. Então é nesse momento que nós devemos travar uma luta não carnal, mas espiritual. Tome todas as providências legais, tudo que é teu de direito. Mas se você está travando uma luta espiritual, você tem que partir para o campo espiritual. Você tem que partir para a luta espiritual. E a luta espiritual, quando você vai para uma luta de boxe, né, você coloca as luvas, né, coloca o protetor na boca, né, coloca aquele protetor de cabeça, tudo aquilo que é necessário para que você se machuque o mínimo possível e ainda se arrebenta todo, né? Na luta espiritual, a gente só rala uma coisa. A gente só rala o joelho. A gente coloca o joelho no chão e vai falar com Deus. Mas é uma luta que tem que ter perseverança, tem que ter continuidade, tem que ter constância. Sabe, você não toma café da manhã todos os dias, você não almoça, você não janta, você não toma os seus remédios quando tem que tomar. Então por que você não ora todos os dias? E por que você não apresenta essa situação a Deus todos os dias? Por que você não se coloca diante do Senhor e fala sobre essa situação? Para você ver a diferença, como vai mudar, como as coisas vão transformar. Coloca nome, coloca o que está acontecendo, seja detalhista, mas só com Deus. Lembra, fecha o teu quarto de dormir, entra e fala somente com Deus. Coloca diante dele, para que você tenha uma resposta, uma transformação. Então Jesus está mostrando para nós ali todos os passos que são necessários. No momento que o Senhor Jesus se apresenta ali, que o rapaz se apresenta diante dele, ele já começa a se manifestar, quer dizer, já sabia que aquela batalha perdida, né? Quando a gente coloca Deus na frente, o mal que está ali causando, o Espírito está causando aquele mal, ele já sabe que está perdendo, ele já sabe que vai perder, que não tem como ele vencer essa batalha. E você sabe que está ganhando? E você sabe que Deus tem poder para vencer essa batalha? E você crê que Deus vai vencer essa batalha? Porque não é você, nem eu, nós não podemos, mas é Deus. Você crê? Você confia? É essa a pergunta que você deve se fazer antes de entrar nessa luta, nessa briga. É necessário que a pessoa confie, né? Pergunte. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então, Jesus estava mostrando uma coisa importante, né? Que é preciso saber também falar para Deus, né? Quanto tempo? Qual é a duração que você está tendo daquele problema? O que aquilo está lhe causando? Porque é um grande sofrimento, né? Quando ele fala desde a infância, ele está manifestando que aquilo é um sofrimento muito longo, muito prolongado, que ele não estava suportando mais. E Jesus já sabia o que estava acontecendo. Jesus já sabia, estava por dentro de que estava acontecendo com aquele rapaz. Por que os discípulos não puderam expulsar? Por que muitas vezes, talvez ele tenha tido diante de outros sacerdotes, e ele tenha pedido a mesma coisa, e os sacerdotes nada puderam fazer? Jesus já sabia de tudo, mas ele queria que manifestasse para que nós também ouvíssemos isso, para que nós soubéssemos sobre isso. Então, há quanto tempo que isso está acontecendo? E o pai foi e falou para o Senhor Jesus, né? Então, nada de chegar para Deus e falar: o Senhor sabe, né? Você não está vendo, não? Você não é Deus, né? Isso é falta de respeito, isso é falta de consideração, isso aí é pessoa que não tem temor de Deus. Não vai na onda desse pessoal que fica falando para jogar Deus contra a parede, não. Seja submisso, reconheça Ele como Senhor, reconheça Ele como Deus.
Se humilhe na presença de Deus, é isso que a palavra diz, e Ele te exaltará. Não é se exaltar diante de Deus achando que vai conseguir alguma coisa dele, não. Não, Deus não, nem ouve, ainda bem que Ele não ouve, né? Se eu ouvisse, ia cair um raio ali e fulminar a pessoa na hora. Ainda bem que Ele nem ouve essa oração, não passa do teto, porque Ele não se agrada desse tipo de oração. Então, no versículo 22 ele diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tá? Então essa é uma questão que nós devemos trabalhar com muita honestidade diante de Deus. Eu digo honestidade, irmãos, porque às vezes a pessoa ela realmente está pedindo alguma coisa para Deus e ela não está crendo que vai receber. Ela pode até não receber, mas crê que Deus não vai fazer ou não pode fazer, que às vezes nem crê que Deus existe, né? Aí é mais triste ainda isso. Mas a pessoa precisa crer que Deus, não só que Ele exista, mas que Ele pode responder aquilo ali. Então, como que a pessoa diante de Deus, diante do Senhor Jesus, disse: tu pode fazer alguma coisa? Acaso, né, haveria alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem coisas que Ele não faz pela própria natureza dele. Ele não nega a si mesmo, Ele não faz alguma coisa que seja contra a sua justiça, contra as coisas que Ele determinou que são abomináveis para Ele. Ele não vai fazer. Ele pedir lá para dar o marido ou a mulher de alguém, pode acreditar que essa oração Ele não vai atender. Pode ser que o maligno assopre lá para acontecer alguma coisa, mas Ele mesmo não vai atender esse tipo de oração. Se você recebeu isso aí e está achando que é bênção, isso não foi de Deus não, tá? Então isso Deus não faz. Ele não nega a si mesmo, mas curar, abençoar, tirar você de uma opressão, de uma situação injusta. Claro que Deus não só pode fazer, mas Ele faz. Mas é preciso que a gente manifeste fé e aquilo que está sendo colocado diante de Deus seja uma coisa lícita, digna, e não seja uma coisa que seja para inflar o nosso ego, o nosso orgulho, seja uma coisa que no final vá glorificar ao próprio Deus. Sim, Ele se agrada disso. Ele se agrada quando nós colocamos desta forma, né? E não com ganância, não por avareza, né? Tem gente pedindo a Deus coisas por avareza, né? Na campanha para, né, ficar milionário, campanha para isso, aquilo, outro, carro novo, casa, não sei. Não tem fundamento, né? Trabalha, investe lá na Bolsa de Valores, e monta um negócio, faz alguma coisa, né? E Deus vai te abençoar, mas não é isso que Deus quer que a gente fique pedindo a Ele que caia alguma coisa do céu, que tire alguma coisa que é do outro. Não tem como. Deus não age dessa forma. Então as coisas têm que ser bem lícitas, têm que ser colocadas de uma forma bem lícita. Então aquele pai manifesta que ele não tinha fé. Mas será que era a maldade dele? Será que aquele pai era uma dessas pessoas que ficam zombando de Deus, né? Que não acredita no poder de Deus? Será que é esse tipo de homem que era esse pai? Vamos ver aqui na passagem. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Esse aqui é um dos pontos mais ricos dessa passagem, que pode trazer muitas coisas aí para você, para mim, para todos nós. Nós temos dúvidas, irmãos, e muitas vezes a gente fala: não, se você tiver dúvida, vai anular toda a sua fé. A única coisa que vai anular toda a nossa fé é se a gente não acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive tirar as nossas dúvidas, inclusive trabalhar na nossa própria fé, porque nós, irmãos, diante de circunstâncias difíceis da vida,
Há momentos realmente que a fé fica fraca, a gente fraqueja ali. E é nesse momento que nós devemos buscar ainda mais forças em Deus. E aquele pai não falou, eu não creio, não acredito, eu estou pedindo, mas eu sei que o Senhor não vai fazer nada, o Senhor já está me condenando para... Não, eu creio, mas me ajuda, porque a minha fé é fraca, porque eu tenho muitas dúvidas no meu coração, porque eu passei uma vida cheia de dúvidas e eu continuo com dúvidas. Até agora, diante do Senhor, eu estou com dúvidas. Então, uma das orações que nós devemos chegar, e a gente não peça fé a Deus, sim, peça fé a Deus, peça tudo a Deus. Será que fé é tão ruim assim que você não pode pedir a Deus? A fé é primordial. Se a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, como que eu não vou pedir a Ele que me dê mais fé, que trabalhe na minha fé, que essa fé cresça? Eu preciso de fé. Eu preciso, quando eu coloco o meu joelho no chão, saber que Deus está ali me ouvindo. Então, como eu não vou pedir a Deus que me dê fé? E Ele faz uma coisa maravilhosa. Ele pede ao Senhor Jesus, me ajuda, porque a minha fé é fraca, porque eu sou fraco na fé. E às vezes a pessoa está fraca na fé e ela quer dizer, não, eu tenho a fé maior que o grão de mostarda, né? Eu tenho uma fé de mover montanhas e tal, né? E não é nada daquilo. E Deus está vendo o coração da pessoa, está vendo que a pessoa está sofrendo, está angustiada, não está mais acreditando em nada, está a ponto de sair da igreja, se já não saiu, e está ali falando coisas que ela não está sentindo. Nós não podemos enganar a Deus, ninguém vai enganar a Deus. Senhor, me ajuda, minha fé está fraca, eu estou quase aí deixando tudo, me ajuda, porque senão eu vou para o mundão, eu vou cair, eu vou voltar para onde eu estava. É necessário que a pessoa manifeste essa confiança e fale com Deus, ainda que o problema seja um problema de fé, não falando de coisas espirituais. E a fé é muito ligada às coisas espirituais. Ela é o gatilho, é o ponto que tudo vai ser lançado. Sem fé, quem somos nós? O que é o cristianismo sem fé? O que é o cristão sem fé? Então é necessário que busque a Deus essa fé. Eu quero ter essa fé, eu quero acreditar, mesmo que tudo ao meu redor fale ao contrário, mesmo que as circunstâncias elas sejam completamente adversas, eu quero ter essa fé, independente de tudo que está acontecendo ao meu redor. Então esse pai, né, ele vai e pede ao Senhor Jesus essa fé, né, a fé que está ali faltando. E o que vai ter aqui? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Então a gente vê que Jesus então conclui aquilo que os seus discípulos não puderam fazer. Expulsa aquele espírito que fazia com que o menino ficasse surdo e consequentemente mudo. A gente sabe que a pessoa fica muda em consequência da surdez, ela não ouve, claro, ela não vai falar, não aprendeu a falar, né? No máximo ela vai emitir alguns sons. E ali ele não tinha como falar e era uma causa espiritual, não era uma causa natural. Ali havia um espírito que causava aquilo ali. Nós sabemos que isso acontece muito, né? E Jesus ele foi e expulsou. Não adiantou aquele demônio resistir. Jesus colocou ele para fora. E muitas vezes tem ali um espírito que está causando confusão, tem um espírito que está ali amarrando ali a vida da pessoa, tem um espírito que está ali causando confusão na cabeça da pessoa. E é necessário que a pessoa pede Jesus para que expulse aquele espírito. Expulsar em nome de Jesus, fala com Deus, Senhor, expulsa, repreende esse espírito da dúvida, do medo, da ansiedade, da depressão, da opressão, aquilo que está fazendo com que aquela pessoa fique maquinando, conspirando contra a minha vida, fazendo calúnias, injúrias. É necessário sim que eu ore, porque é um espírito que está instigando aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem te conhece direito.
Como que a pessoa pode te odiar tanto se ela não te conhece? Como a pessoa pode desejar tanto o teu mal se ela não te conhece? Será que você não vê que isso é uma coisa espiritual? Será que você não vê que não adianta você ficar lutando na carne contra isso, que você não vai conseguir nada, só piorar a situação? Então é preciso tomar uma posição espiritual. É preciso olhar com isso com olhos espirituais. Tem coisas que não são resolvidas aqui nessa terra, tem que ser resolvidas lá em cima. O martelo é batido lá em cima. E enquanto você luta na carne, essa malignidade ela prevalece. Mas no momento que você fala, agora não, agora eu vou colocar nas mãos de Deus. Agora é o Senhor que vai estar na frente desse negócio. Eu vou colocar o joelho no chão e se eu não tenho fé, eu vou pedir primeiro fé a Ele e vou embora. Mas essa situação vai mudar em nome de Jesus. E não é para falar com a pessoa, não, né? Aquele, né, pessoa que vai falando, em nome de Jesus vai acontecer isso, aquilo. Não acontece nada e ela fica ridicularizada, né? É para chegar e falar com Deus, colocar nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Repreende aí, Senhor, esse demônio, repreende essa malignidade, esse espírito de conspiração, esse espírito de intriga, esse espírito de calúnia, de injúria que tem se levantado contra a minha vida, esse mal, essa enfermidade que eu já fui no médico e ele vai lá, faz exame, não tem diagnóstico, não descobre o que é. Deus repreende esse mal. Então a pessoa tem que tomar uma posição espiritual com essas coisas. Não é achar que tudo é resolvido aqui na terra, né? Nem tudo vai ser resolvido com remédio. Nem tudo vai ser resolvido com uma conversa, não vai resolver. Nem tudo vai resolver, mesmo você tendo razão, tendo direito, tá, o preto no branco é teu direito, mas a pessoa não te dá espiritualmente. Tem que falar com Deus, tem que falar com o Senhor Jesus, tem que entregar nas mãos de Deus. Precisa entender. E aqui a situação já foi resolvida, né? Mas ainda tem coisa que a gente precisa saber, que ainda fala nessa palavra. A gente viu que ele ficou com humor, mas não estava, né? Na verdade, quando o Espírito estava dominando ele, ele demorou um tempinho ainda para recuperar o domínio do seu corpo. Foi quando Jesus pegou ele, ele se levantou e ele retomou ali o domínio do seu corpo. Então você vê como esses espíritos eles são malignos e arrasam com as pessoas, né? Então faz a pessoa ali se entregar ao vício, né? A droga, ao álcool, né? As coisas mais terríveis, os comportamentos mais depravados contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque a pessoa perde o domínio, ela fica ali numa capacitação ou numa possessão demoníaca tal que o demônio já não precisa nem pedir mais licença, ele entra e usa quando ele quer, faz o que ele quer, e a pessoa tem apenas alguns momentos assim de lucidez, mas a maioria das vezes ela está completamente dominada, ela não consegue mais tomar suas decisões, né, de uma forma sadia, né, consciente, porque o espírito maligno já está totalmente nela. Versículo 28. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair nem por meio de oração, né, e jejum. Vamos entender aqui, para a gente não ficar aí ineficiente na hora de agir, né? Então imagine se você está num determinado local e você não é o seu dia de jejum hoje, né? Você não jejuou, não é o seu dia de jejum, e de repente manifesta um espírito aí dessa forma. E aí você vai falar, nem vou, né? Jesus já falou, tem que ser oração e jejum. Eu não jejuei, né? Sinto muito, o espírito vai ter que ficar aí. Não foi isso que ele falou, né? Então, oração é uma vida de oração. E jejum, uma vida de obediência a Deus, tem que estar na presença de Deus. O que significa isso? Os discípulos não estavam levando uma vida de oração, não estavam firmes ali na presença de Deus, né? E só depois de Pentecostes isso vai acontecer, ainda tinham as suas fraquezas, como nós temos aí, né? Então é necessário que a pessoa esteja realmente vivendo em oração. É necessário que a pessoa viva uma vida de jejum, se afastando das coisas. O jejum é o quê? Você se afastar do alimento, você não come, né? Mas o jejum espiritual é um pouquinho mais abrangente, é você se afastar daquilo que Deus não se agrada. Como você praticando coisas que Deus não se agrada, na hora que manifesta um espírito maligno,
você acha que ele vai simplesmente se submeter a você se você aprova aquilo que ele faz? Se você não contesta, se você não sente repulsa, se você aceita isso dentro da sua casa, se você permite isso aos seus filhos e até financia, como? Você acha que na hora que você vai virar o super-homem, né? Vai virar naquela hora e vai acontecer alguma coisa? Não, entendeu? A pessoa está sabotando a sua própria fé e ela não vai ter fé suficiente. A questão é que a pessoa não tem fé suficiente, porque ela está sabotando a sua mente, os seus processos mentais, e na hora que ela vai para o combate, ela já vai desarmada. Você entra lá, o inimigo todo armado, né? Com armadura, espada, preparado, e você vai, e nem a pedrinha, que se tivesse a pedrinha de Davi, já estava bom demais, né? E a pedrinha de Davi matou o gigante. Você nem a pedrinha de Davi você tem. Você acha que vai vencer como? Então, é necessário realmente, Jesus está falando, é necessário preparação espiritual. Se você está travando uma batalha espiritual, você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que ler a Bíblia. Como pode um crente não ler a palavra de Deus, passar dias sem ler a Bíblia, dias sem pegar na palavra, às vezes semanas? Como pode? Gente, o que custa ler um capítulo? Pelo menos um versículo. O que custa ler? Isso alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé. Agora vamos um pouquinho mais longe. O que custa colocar o joelho no chão e orar a Deus? Pelo menos uma vez no dia. De joelho, né? É bom que fique oração o restante do dia todo. Mas uma vez no dia, colocar o joelho no chão e falar com Deus. Reconhecer que Ele está ali em cima. Agradecer a Ele. Então, isso é que nos fortalece espiritualmente. É isso que vai dar forças para, na hora que chegar essa casta, ou qualquer outra casta. O que Jesus está dizendo aí é o seguinte: existem tipos diferentes de demônios, com atuações diferentes, e tem alguns que eles vão ser realmente mais resistentes, e se a pessoa não tiver revestida da palavra de Deus, do poder de Deus, ela não vai conseguir vencer essa barreira. Então a pessoa precisa estar revestida. Você não vai saber quando essa casta vai aparecer, você não vai saber qual o tipo de demônio que está atacando, né? Você vai ter que saber que quando aparecer, seja qual for o tipo, qual for a casta, o Senhor Jesus vai vencer, porque você está manifestando a sua fé. Você tem orado, você tem falado com Ele, e você sabe, não sou eu que vou fazer, é Ele que vai fazer. Eu só vou fazer a minha parte. Eu vou falar, eu vou orar, e eu sei que Ele vai manifestar o poder aqui, e esse negócio vai ser resolvido. Então, irmãos, isso é interessante, né? Ali foi a cura do rapaz. Ele tinha todos os sintomas de epilepsia, né? Sintomas parecidos com epilepsia, e ele foi curado. Ali era o demônio que estava agindo na vida dele. Agora, pode ser na saúde, pode ser no seu trabalho, pode ser numa questão que está na justiça, um direito seu que você tem aí, pode ser uma questão de relacionamento, de casamento, está acontecendo alguma coisa aí no seu relacionamento estranho, que você não sabe, de repente alguém lá virou a cabeça, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, por que ela está agindo dessa forma. Haja espiritualmente, coloca o joelho no chão, fala com Deus. Você está sentindo esse negócio não é normal, essa pessoa não é assim, por que ela está assim agora? Por que essa pessoa, quando ela olha para mim, os olhos dela esbugalham, ela só falta babar de olhos? Eu nunca fiz nada para ela, o que eu fiz para essa criatura? Por que ela faz isso? Espiritual. E você tem feito como? Discutido? Ou então, por que você faz isso comigo? Eu sou tão bom para você. Resolve alguma coisa isso? Está se desgastando. Você está lutando com carne e sangue, quando é uma luta espiritual. Vamos tomar essa palavra e nos revestir do Espírito de Deus. É oração, é o jejum, né? Mas não só o jejum do alimento. Tem gente que deixa de comer um monte de coisa aí e pratica aquilo que não agrada a Deus. Isso não resolve, né? Nós não barganhamos com Deus. Não, vou deixar de comer para fazer coisa errada. Não funciona. Tem que deixar de fazer o que desagrada a Deus. Viver uma vida na presença do Senhor. E isso sim vai surtir efeito na sua fé. E pedir a Deus, está com a fé fraca, peça a Deus realmente para que Ele venha fortalecer a
a sua fé e coloque diante de Deus. O que está atormentando aí, irmãos, não aceita mais isso não. Quando eu falo não aceita, não é para você fazer, não aceita, não é isso não. É você não aceitar pacificamente, é você se colocar diante de Deus e falar com Ele: Senhor, está doendo, está machucando, eu estou sofrendo, eu sei que eu não estou manifestando a minha fé do jeito que eu deveria, me ajuda na minha pouca fé, mas me ajuda a vencer isso aí. Você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida, como Deus ele vai transformar esta situação no nome do Senhor Jesus. Que Deus ele tenha aí falado ao seu coração, tenha trazido aí subsídios ao seu coração, para que você possa vencer essa luta aí, no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça as considerações, comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Essa palavra aí, essa passagem é complicada. Eu fiz umas anotações aqui, e ela vai se fechando várias vezes, né? De cara, o senhor comentou logo no início, vamos colocar assim, né? O pai do garoto levou o garoto nos sacerdotes, não deu em nada, levou para os apóstolos, não deu em nada, e depois foi para Jesus. Aí o senhor comentou, o senhor interpretou isso, e eu também entendi assim, salvo eu estar errado em alguma coisa, né? Ele foi lá fazer queixa dos apóstolos, e aí fica clara a necessidade que nós temos de Deus, de Jesus, para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades. Nós temos que viver na dependência de Deus. Outra coisa que ficou clara é a autoridade de Cristo. Os sacerdotes nada puderam fazer, nem mesmo os apóstolos. Me disse o Senhor agora no final que eles não tinham ainda sido tomados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, tinham uma conduta inconstante, como nós todos temos. A verdade é essa, né? A grande maioria tem. Então, aí o senhor comentou assim que uma coisa que eu achei importante, que nada era em vão, né? Nessa palavra, e realmente nada é em vão, porque o que eu estou achando, o que eu percebi depois de juntar as frases, pensar, é que fala aqui na nossa dependência de Jesus, que Jesus realmente é o único que pode resolver os problemas momentâneos, porque o principal ele já resolveu, que é a nossa salvação. Então essa é uma parte, né? Depois o senhor começou a introduzir a questão da luta espiritual, que necessita de armas espirituais, e mais uma vez vem a necessidade de falar com Deus, que o senhor falou que numa luta espiritual o que iria se ralar seria um joelho. Então o que a gente entende? Continuando, reforçando, sempre se fechando a dependência de Deus, a necessidade de oração, a necessidade de estar sempre ligado, mostrando isso que mostrava o final do judaísmo, quando Jesus realmente foi crucificado e ressuscitou. Ali estava decretado, mas já mostrava a impotência do homem para certas coisas, para muitas coisas, para tudo praticamente, não é? E ficou claro aquilo que o senhor também falou: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós podemos olhar na vida assim, bom, no que tange a salvação, Jesus já fez, nós não poderíamos fazer nada. E para termos, e aqui também nessa terra, nós precisamos continuar buscando, pedindo ajuda a Deus, porque nós dependemos sempre de Jesus. Deus nos cuida, nos guarda, mas nós temos que estar submisso a Ele. Naquele versículo que o pai fala, olha como é que o meu filho, que Jesus conversa com ele, ele ficou clara a falta de fé dele, mas ao mesmo tempo ele falou: me ajuda com a minha falta de fé. E isso é muito importante. Então, quando nós passamos por fases, como bem disse o Senhor, que nós temos que nós lemos um versículo, você lembra que o senhor falou isso? Nós temos que pedir ajuda a Deus. Às vezes,
mesmo deitado, prestes a dormir, Senhor, eu não tenho livro, por favor, me ajuda. Me ajuda a recompor as minhas forças, me ajuda a recobrar a minha vida de bons hábitos na palavra de Deus. Aí voltamos novamente à necessidade de estar sempre falando com Deus, mostrando novamente o sem mim nada podeis fazer, porque tudo que nós temos vem de Deus, e Jesus nos abençoa e nos sara. Então, eu gostei muito dessa pregação, no sentido que, apesar dela ir mudando e ir contando a história, até chegar à cura do filho daquele senhor, a mensagem é sempre a mesma o tempo todo, a dependência de Cristo e a questão da falta de fé. Isso é muito complicado. Existem pedidos que nós fazemos a Deus e Deus nos concede, outras vezes podemos levar anos, mas outras vezes, como fez com o apóstolo Paulo, Deus falou, a minha graça te basta. Mas aí era uma situação muito particular para o Paulo não se ensoberbecer. Mas isso não significa, bom, então já que não rola, não vou orar. Não é isso. Porque tem uma frase que eu vejo nos livros dos carros, que eu acho interessante, ora que melhora, né? E não ora que piora. Entendeu? Se está ruim com Jesus, meu amigo, imagina sem. Então, Jesus não veio para essa terra como um solucionador de todas as nossas dificuldades. Não. Ele veio com o objetivo único de trazer a salvação. Independente disso, nós podemos pedir a Ele para sermos abençoados. E se for da vontade dele, sim, Ele vai nos abençoar, se Ele quiser. Então, precisamos entender as coisas claras. Agora, eu nunca vi uma oração fazer mal nenhum a ninguém. Não é? Então, temos que viver assim, buscando a Deus, orando a Deus, colocando a nossa falta de fé, colocando toda a nossa vida, porque como está lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala da ansiedade, ele diz assim, que de tanto você colocar a tua oração, ou fazer súplicas, você confessar diante de Deus o que te angustia, tudo isso, ele diz assim, e a paz que transcende todo entendimento guardará o teu coração. Então, precisamos ter essa paz, só orando. Ele não quis dizer, então, olha, Deus vai resolver tudo e a paz que transcende, não. Ele falou que é a paz. Mas Deus é misericordioso, é bondoso e galardoador do que os ama. Então, precisamos sempre continuar orando a Deus em obediência. E uma outra coisa que eu falo, muitas coisas que nós pedimos, às vezes, como o pastor Aguilar já falou hoje, que não é da vontade de Deus, como o senhor falou, querer a mulher do outro, não sei o que lá, isso não é de Deus. Você não vai ter. Não adianta. Então, pastor Aguilar, era isso que eu tinha para falar, apenas esses comentários, que realmente é uma passagem que eu considero assim um pouco complexa, né? Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, oro a Deus para que cuide tudo do que Ele deu para o senhor cuidar, que Ele lhe abençoe e proteja em todas as coisas que Ele deu para o senhor cuidar. Amém, pastor? Amém, glória a Deus, receba em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Então vamos agora, né, fazer aquela oração de intercessão, né? O Luiz vai fazer a oração, colocando diante de Deus tudo aquilo que Deus estiver dirigindo ao coração dele, né? E você que está aí participando do culto, né? Você que está aí conosco, você também vai orar, né? A gente falou muito de oração hoje, o irmão Luiz falou também de oração. Já viu que a chave é a oração, né? Se não orar, nada vai acontecer. O mundo espiritual, ele se move. A oração, quando eu digo mundo espiritual, eu digo Jesus, eu digo Deus, né? Eles se movem pela oração. Ele ouve a nossa oração, né? E a resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que nós
exatamente aquilo que nós estamos querendo, mas com certeza sempre será aquilo que nós estamos precisando. Sempre, se você está trabalhando a fé direitinho, né? Você está colocando as coisas diante de Deus lícitas, então Ele não vai desamparar. Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nessa caminhada na Terra, nós temos aí nosso percurso, nós temos o nosso tempo, né? E o objetivo principal é a nossa salvação. E esse foco nós não devemos perder. Isso nós não devemos perder. E ainda que perdesse todas as coisas, né? Mas a salvação a gente tem que manter até o final, porque é para a eternidade. Mas Deus cuida de todas as coisas. Ainda bem, né, irmãos? Ainda bem que Ele é misericordioso. A pessoa, toda vez que a gente aprontasse uma, Ele viesse com um chicote leve na gente, né? Aquele negócio ia ficar complicado. Mas não. Então, está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, no seu casamento, familiar, na sua fonte de renda aí, tem alguma dificuldade, está passando um problema de enfermidade, problemas de acusações injustas, calúnias, injúrias, perturbação, perseguição na escola, perseguição no trabalho, perseguição na vizinhança. Você não está fazendo nada para causar isso, né? Você não é o causador disso, né? A pessoa provoca os outros e aí vem orar para... Não adianta, né? Vai se consertar com as pessoas primeiro, vai ajeitar a vida. Mas se você está passando por isso injustamente, você fala com Deus agora e coloca a situação diante de Deus. E se é você que está provocando isso, confessa a Deus agora, pede perdão e depois vai se consertar com as pessoas para que você tenha paz. É importante isso também, tá, irmãos? Às vezes a gente se faz ali de coitadinho e a pessoa que está ali, não, você também tem que tratar as pessoas com decência, você tem que respeitar as pessoas, entendeu? Então, ouve aí, né, a palavra, escuta o que Deus está falando no seu coração, e nada melhor de como você se deitar em paz e se levantar em paz. Se deitar com a consciência limpa diante de Deus e acordar com a consciência limpa diante de Deus. Então é uma oportunidade aí de orar, de se consertar. Por isso as coisas espirituais, elas vêm em primeiro lugar em qualquer oração que nós estamos fazendo. E é assim então que nós estamos aqui orando junto com vocês, o irmão Luiz vai orar, vai estar colocando diante de Deus, a gente vai estar concordando aqui com a sua oração. Então essa é a oração que você deve buscar espiritualmente. Se tem alguma coisa aí que você fala, tem que consertar, né? Não sou eu, não é os outros não, sou eu que estou aprontando. Então, aproveita agora. Se você tem essa consciência, aproveita agora. É hora de restaurar, é hora de recomeçar, é hora de reconciliar. Você que se afastou, é hora de reconciliar. Aproveita a oportunidade. O irmão Luiz então está com a oração e com a palavra em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu gostaria de fazer uma consideração que eu tinha até me programado para falar, mas acabei não falando, se o senhor permitir. É o seguinte, o pai, Jesus perguntou assim para o pai: vem cá, ele tem isso há quanto tempo? Aí ele falou: desde criancinha, quer dizer, o cara já era um pouquinho mais velho, não sei, a gente não sabe. Mas isso jovem, né? Já é um jovem, né? Já está falando pai. Um jovem, 16, 18 anos, uma criança, ou seja, vinha da infância e ele já era mais do que pré-adolescente. Ele já devia ter uns 20 e poucos anos, sei lá. A gente tende, pelo que está escrito, a admitir essa situação. Então, isso para o pai, isso que a gente tem que colocar. A vida da gente não vai ser fácil. Aquele pai já estava cansado, ele deve ter procurado muitas coisas. E doía muito no coração dele ver o filho. Quando ele encontrou com Jesus, ele chegou diante de Jesus desesperançado mesmo, porque ele não enxergava que estava diante do Filho de Deus. Ali, nesse caso em especial, aprove a Jesus curar, libertar esse garoto, porque Jesus estava no evangelismo, ele estava reforçando no inconsciente das pessoas que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Quantas vezes nas nossas famílias,
Nós temos um problema, aquele filho difícil, aquela pessoa que está doente há anos, fica anos e você acompanhando, é uma luta, isso desgasta a gente. Mas o pai falou assim, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda. Então, não significa que nós vamos alcançar determinadas coisas, mas nós temos que pedir pelo menos ajuda a Deus na nossa pouca fé, na minha falta de fé, para pelo menos ter forças para resistir até o final. Então é isso, aqui a gente não vai pregar o evangelho de água com açúcar, não vamos sair daqui achando, não, eu vou orar 6 meses, mas fulaninho vai ficar bom. Não sabemos, é o nosso desejo, mas Deus faz muito mais e melhor do que nós podemos pedir ou pensar, nós não sabemos, né? E então tem aquela passagem também, é certo que no mundo, Jesus falou, é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como é que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo morrendo, se entregando, derramando sangue. E nós também já morremos com Cristo, mas nós precisamos continuar orando, lutando, podemos até ficar entristecidos, mas nós não vamos nos desviar, nós não podemos permitir que as agruras da vida, elas nos afastem de Cristo. Veja bem, Cristo é o caminho. Se nós nos desviamos, é que nós saímos do caminho, mas precisamos, a realidade se impõe, nós vamos vencer em Cristo, não sabemos como, mas nós vamos vencer, e precisamos colocar diante de Deus a nossa falta de fé por alguma coisa que nós ansiamos tanto não estar acontecendo. Nós precisamos colocar para ter aquela paz. Bom, eu espero ter me feito entender. Vamos lá, pastor. Então vamos fazer a oração. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela pregação de hoje. Jesus veio aqui nos trazer a salvação, e pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, o Senhor ainda nos abençoa com muitas e muitas e muitas coisas. Mas nós sabemos que nós temos um corpo do pecado, que ainda tem o pecado, caído pelo pecado, que nós envelhecemos, que nós ficamos doentes, e se com Cristo nós nascemos, com Cristo nós vamos morrer. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor, então agora todos nós estamos colocando de Ti, meu Deus, todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, estamos confessando, Senhor, estamos cansados, nós oramos, por favor, meu Deus, traga uma resposta, em o nome de Jesus. Quantas vezes, meu Deus, não obtivemos a resposta que nós fizemos? Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova a nossa alma, nos traz o renovo, Senhor, nos sustenta, mesmo quando o vale da sombra da morte é longo demais, em nome de Jesus, porque as nossas esperanças não estão nesse mundo, nas coisas desse mundo, em que pese para nós ficarmos aqui 70, 80 anos, para nós é muita coisa, isso não é nada comparado à eternidade. Senhor, que o teu amor, que a tua esperança, que a tua palavra entre em nossos corações, e que mesmo frustrados por não conseguirmos tudo que te pedimos, não venhamos ser pessoas amargas na hora de pregar o Evangelho ou sair da igreja. Pelo contrário, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos console com teu Espírito Santo, que tenhamos momentos de refrigério, de sensatez, porque teu Espírito Santo habita em nós.
Então eu te peço, opera em nós, meu Deus, vai nos transformando, independente das circunstâncias, Senhor, porque as dificuldades são grandes, as dificuldades são muitas, e só podemos enfrentar tudo isso se o Senhor estiver conosco, se estivermos sempre consolados pelo Teu Espírito Santo, se tivermos sempre uma ligação contigo. Senhor, receba os nossos clamores, receba os nossos pedidos, receba tudo que nós estamos cansados e nos renova nessa noite, Senhor. É o que eu te peço. Cuida do Brasil, abençoa o Brasil, Senhor, livra o Brasil do mal, abençoa os nossos campos, a indústria, o comércio e a prestação de serviço, que não venhamos a perder o nosso direito à liberdade de expressão e à profissão da nossa fé. Cuida do povo do Rio Grande do Sul, meu Deus, abençoa as pessoas que vão aos hospitais, que vão aos presídios, aos missionários, que vão a outros países, correndo o risco de perder a própria vida, para levar o Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nos renova, fala conosco, não queremos ser amargos se não formos atendidos em alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor tem que ser a nossa alegria. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, com sinceridade de coração, seja o Senhor a revelar isso em nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então falar com Deus, né? Só lembrando aos irmãos que no próximo domingo o culto torna ao horário da manhã, por volta das 8h30 da manhã. Se Deus quiser, estaremos aqui, né? No Instagram, aqui no Google Meet, né? E também posteriormente no YouTube, tá? Então, a partir das 8h30 da manhã, todos estão convidados a estar aqui ministrando conosco o culto a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na presença dEle e por tudo aquilo que Ele nos entregou hoje, tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas hoje, não só hoje, né? Ontem, né? No passado e também no futuro. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, tudo que foi colocado por ele aí diante do Senhor, e também com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que está presente aí, colocou diante do Senhor, para que seja o Senhor, meu Deus, a trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, conforme o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça e a Tua soberania. Responde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que todos possam ter um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença, que o Senhor abençoe, prospere os seus passos, os seus caminhos, as suas atividades, tudo aquilo que eles fizerem em nome do Senhor Jesus. Guarda, protege, livra de todos os males, estende esta bênção às suas casas, às suas famílias e a todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão
do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos receber agora a presença desse Deus maravilhoso em nossas vidas, em nossas casas, né? Para mais uma semana aí cheia do poder de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, uma excelente semana e fique na paz do Senhor Jesus.